E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje nós iniciamos a aula de número 7, né, do módulo O Reino dos Céus e a Igreja da Terra, o Reino de Deus e a Igreja dos Homens. Então eu espero que sempre, alguns minutos antes de vocês assistirem a cada aula, vocês façam um pequeno mapa mental das conclusões que nós tiramos nas aulas passadas e, a partir delas, as implicações. Tá? Então nós tiramos uma conclusão na aula 1, qual foi? Reino de Deus e Igreja não são a mesma coisa. Então, logicamente surge uma pergunta: qual é a função da Igreja no Reino de Deus? Nós fomos tirando várias conclusões. Hoje nós iremos analisar o texto de Mateus, capítulo de número 16, a parte B do versículo de número 19. Então, Mateus 16, verso de número 19, que diz assim: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, antes de vocês, ou melhor, antes de eu começar a apresentar o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão cooperando com esse projeto, cooperando com o meu ministério. Tá? De todo coração eu sou muito grato. E a vocês que também têm orado por mim. Amém, meus irmãos? Muito obrigado mesmo. Vamos lá. Na aula passada, ou melhor, na aula passada e na retrasada, nós tiramos algumas conclusões a respeito de Mateus capítulo de número 16. Na aula retrasada, nós tiramos uma conclusão de que a pedra a quem Jesus se refere, né, na qual Jesus edificaria a sua igreja, se refere à mesma experiência espiritual que Pedro teve, que Jesus no versículo anterior diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Né? Então a igreja é edificada sobre pessoas que tiveram uma revelação divina em seus corações que Jesus é Deus no meio dos homens. Né? Então a igreja nasce dessa experiência espiritual. Okay? Na outra aula, nós tiramos uma conclusão de que as portas do inferno se referem a uma hoste espiritual e hoste política. Eu expliquei todo o contexto para vocês de Cesareia de Filipe. E que chaves do reino dos céus é uma resposta para essas portas do inferno. E de modo que essas chaves do reino dos céus não podem e nem devem ser usadas como justificativa que alguns apóstolos, principalmente apóstolos, né, se utilizam hoje em dia para dizer que eles têm alguma prerrogativa espiritual, né, em relação à salvação de outros homens. Beleza? Cobertura espiritual, autoridade espiritual e etc. Hoje nós vamos analisar essa parte B ali. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E nós vamos dividir, eu vou dividir esta aula em duas partes. A primeira parte eu vou focar no que dizem a respeito deste texto, né? E na segunda parte, primeira parte o que dizem, na segunda parte o que o Evangelho diz. Então, além de analisar este texto, nós vamos analisar de forma breve também esse ensinamento que se espalhou por aí, né, da cobertura espiritual. Então nós vamos analisar o texto, nós vamos analisar esse tipo de ensinamento que se espalhou por aí, também baseado nesse texto de cobertura espiritual, pois quem ensina esse tipo de doutrina, eu nem gosto de chamar isso de doutrina, porque é uma lavagem religiosa isso aí, né? Mas quem ensina esse tipo de coisa é filho de Edir Macedo sem saber. Tá? Eu prometo que no decorrer desta aula eu vou tentar controlar o meu temperamento, pois esse tipo de coisa são coisas que me deixam um pouco estressado, né?
Esse tipo de ensinamento que eu vejo que tem como objetivo manipular indivíduos e controlar indivíduos. E a conclusão será que não há cobertura espiritual, não existe isso, a não ser a cobertura de Jesus. E todos nós somos irmãos e ovelhas do seu pasto. E estamos debaixo unicamente da cobertura de Jesus Cristo. O Espírito Santo ele desce sobre todos, né? Estamos todos debaixo das asas do Senhor Jesus, como o próprio Jesus disse, né? Como pintinhos que se escondem debaixo das asas do Senhor. Como está escrito também no Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? E debaixo das suas asas estaremos seguros, né? Então não há cobertura espiritual que não seja de Jesus. Todos nós somos irmãos, todos, né? Somos ovelhas, debaixo da cobertura deste pastor. Essa cobertura da doutrina espiritual é a destruição da reforma protestante. É a restituição da doutrina do papado. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? É uma criação de pequenos papas, tá? Então vamos lá. Quando o texto diz aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, desligado na terra terá sido desligado no céu, a partir deste texto, né, muitos dizem que há uma capacidade divina no apóstolo, no pastor, no bispo, né, para ligar a pessoa ao reino de Deus e ao mesmo tempo desligar esta pessoa deste mesmo reino. Eu me lembro que um dia eu estava em uma igreja muito grande, uma das maiores igrejas da cidade, Igreja Batista, e teve numa chácara uma reunião de líderes, e eu estava lá. E o pastor, num determinado momento, defendendo este conceito de cobertura espiritual, ele disse a todos nós lá, olha, tinha um pastor ali na nossa igreja que não se submetia à minha autoridade espiritual, né? Não acreditava que eu era cobertura espiritual sobre a vida dele. E aí um dia, de repente, ele me liga e ele disse que ele estava tentando expulsar um demônio e esse demônio não saía. E aí eu, o pastor lá, né, ensinando, aí eu falei para ele, você sabe por que você não consegue expulsar esse demônio? Porque você não reconhece a autoridade espiritual que eu sou sobre a sua vida, que eu sou cobertura espiritual sobre a sua vida, né? Então o que você vai fazer? Você vai desligar o telefone agora, você vai olhar para este demônio e você vai dizer para ele assim, ó, pela autoridade espiritual que o meu pastor depositou sobre mim agora, eu te expulso, eu te repreendo. E esse pastor ali no ensinamento disse que a partir daquilo então o demônio teria saído. Tá? Olha até onde vai, ó, eu já estou controlando meu temperamento aqui. Olha até onde vai, meus irmãos. O tipo de ensinamento desse pessoal. Tá bom? Eles pegam textos, por exemplo, como este que eu citei. Não, eu tenho a autoridade de ligar e desligar, né, porque a chave do reino está nas minhas mãos. Então, se você não submete a minha cobertura espiritual, você está desligado do reino. E você precisa se submeter a alguma cobertura espiritual para que você se ligue ao reino de Deus, né? Eles pegam textos, por exemplo, como o texto do Salmo de número 133, que está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce, né? O óleo ali está descendo na cabeça de Arão, passa no rosto, vai na barba e depois pega nas vestes e no corpo inteiro do Arão. Aí o que esse pessoal da cobertura espiritual diz a partir deste texto? Eles dizem o seguinte, que o óleo ali representa o Espírito Santo, representa a unção de Deus. E dizem que a unção de Deus desce gradativamente na cabeça, no rosto, na barba e depois nas vestes. De modo que, a depender da cobertura que eu estou, a unção será diferente, né? Então eles dizem basicamente o seguinte, que o Espírito Santo desce primeiro na cabeça. E a cabeça é quem? A cabeça é o líder da igreja. É o bambambam. É o apóstolo, é o bispo, né? É o pastorzão. E depois o óleo, o Espírito Santo, desce sobre o rosto. Então ele desce sobre os outros líderes que estão abaixo, sobre os pastores que estão abaixo desse pastor cafetão, né? Esse pastor manda-chuva, esse magnata da fé. E aí depois a unção desce sobre outros. Então a unção de Deus desce gradativamente, de modo que, se eu me retirar de debaixo dessa pirâmide, dessa rinodê evangélica, né,
a unção não desce sobre mim, eu acabo saindo dessa cobertura espiritual. Tá? Eles pegam textos também, por exemplo, quando o sacerdote apresentava sacrifícios pelos pecados do povo, né? E eles dizem assim que o sacrifício que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano cobria espiritualmente o povo, né? Então, se Deus estava irado com o povo por um pecado, ia lá o sumo sacerdote, sacrificava lá e tal. E aquele sacrifício feito pelo sumo sacerdote cobria o povo de modo que eles estavam livres da ira de Deus. Eles haviam sido limpos, né? Então, eles estavam debaixo da cobertura de um sumo sacerdote. Então, para que vocês... eu sou o sacerdote de vocês, então vocês precisam estar debaixo da minha cobertura espiritual, pessoal, tá? Então, alguém que não estava debaixo da cobertura espiritual do sacerdote não recebia o perdão divino através do sacrifício feito pelo sacerdote. Eles aplicam isso na igreja, já sabe o que está virando. Beleza? Eles pegam textos, por exemplo, como o texto de Hebreus, que nós vamos ler daqui a pouco, que diz o seguinte: obedecer aos vossos pastores, porque eles hão de dar conta de vossa alma, né? Aí esse pessoal da cobertura espiritual aí diz que a alma do indivíduo e a salvação deste indivíduo está sob a responsabilidade deles. Por isso que eles podem ligar e desligar. Eles nos cobrem espiritualmente, ok? Não é uma cobertura material, financeira, né? Porque alguém pode, entre aspas, me cobrir financeiramente. Eu estou precisando de dinheiro, ele me dá. Alguém pode me cobrir teoricamente. Então a pessoa tem uma dúvida a respeito de um texto, vai lá e ensina. Não, eles são uma cobertura espiritual. Fala sobre o mundo do espírito, tá? O mundo da imaterialidade. E quando se fala de cobertura, eles falam automaticamente sobre proteção. Então, por exemplo, enquanto você está debaixo da cobertura espiritual do líder X, você está protegido espiritualmente pela cobertura daquele líder X. Então, o inimigo, o espírito, o diabo, para pegar primeiro em você, ele vai ter que primeiro pegar no seu líder, né? Então você está protegido espiritualmente, ok? De modo que se você sair de debaixo da cobertura espiritual deste líder, você perde essa proteção espiritual, né? Tem um pregador brasileiro que conta a história que um dia chegou um irmão querendo ser membro, um pastor, né? Chegou um irmão querendo ser membro da igreja dele, aterrorizado, dizendo assim: olha, pastor, eu estava lá na minha igreja e quando eu pedi para o meu pastor para sair de lá, e eu estava saindo, o pastor disse assim: ei, alto lá. Ele pegou a mão assim, fechou a mão e fez um barulho com a boca no sentido de recolher a mão. Fez assim, falou assim: eu retirei a minha cobertura espiritual de você agora, então você tome cuidado porque você está desprotegido. Ah, meu Jesus, tenha santa paciência, tá? Então, a cobertura espiritual, segundo o conceito desse pessoal, fala sobre uma proteção espiritual. E não somente uma proteção, né? Mas também um revestimento, ok? De modo que não somente revestimento e proteção, mas se há uma bênção espiritual sobre essa sua cobertura, né? Vou te dar um exemplo. Se o meu líder é espiritualmente abençoado financeiramente, logo aquela unção que desce sobre a cabeça de Arão também cairá sobre mim. Então, se o meu líder é abençoado financeiramente, esta bênção financeira também cairá sobre mim. De modo que, se eu sair debaixo desta cobertura espiritual, eu sairei também debaixo daquela bênção que está sobre aquele líder. Okay? Então, se eu saio, eu perco a proteção espiritual. Se eu sair debaixo da cobertura, eu pego a bênção, né? E isso os torna uma espécie de intermediários, né? Mediadores, né? Então, entre Deus e a unção de Deus e você, há um sacerdote, que é quem? Que é o seu pastorzão. Então, a unção cai primeiro sobre ele e depois em você. Ok?
E o negócio também se aprofunda, né? O pessoal às vezes tenta, né, no discurso, tentar deixar mais bonitinho, colocar uma maquiagem, mas na prática é exatamente o que eu estou dizendo. Tá? É uma proteção espiritual, enquanto você está debaixo dele, você é protegido espiritualmente, e você tem bênçãos espirituais que estão sobre ele. E contrariar uma cobertura espiritual não é como contrariar qualquer ser humano comum, tá? Vou te dar um exemplo. Um aluno aqui da nossa escola me convidou, ele recebeu uma proposta de um emprego, né? Então ele me convidou para ir junto. Nesse momento a gente conversou bastante, eu dei alguns conselhos para ele sobre a questão do emprego, como lidar e etc, etc. Ok? Então eu dei alguns conselhos. Esse meu aluno aqui, ele vai avaliar e vai decidir. Se ele não seguir meus conselhos, não muda nada espiritualmente. Nada. Absolutamente nada. Se ele seguir, também não muda nada espiritualmente. Ele vai pensar, ele vai meditar, ele vai orar e decidir o que é melhor. Okay? Agora, né, o Superman religioso aí, né, o guru apostólico, o cafetão profético, não. Ele é a sua cobertura espiritual. E se ele te der um conselho, você contrariar ele, você corre o risco de perder a sua cobertura espiritual. Tá? Então, não seguir o conselho de uma cobertura espiritual não é igual seguir o conselho de uma outra pessoa. O conselho dele é mais profundo, né? É mais sério espiritualmente. Né? Então, é conselho sobre sair do emprego, sobre mudar de cidade, sobre até relacionamento, namoro e casamento. Né? Ele é cobertura espiritual. Então, o dedo dele, ao que ele aponta, vale mais do que qualquer outro. Okay? É o que acontece a gente desesperada por causa desse tal de cobertura. Então, o objetivo final deste ensinamento, que nós vamos a partir de agora desconstruir todos os textos que eles utilizam, né? Na verdade não vai dar tempo de todos, mas nós vamos escolher alguns principais. O objetivo deste ensinamento que eles passam, que é mentiroso e equivocado, é controlar indivíduos e controlar consciências. Porque esse controle sobre a cobertura espiritual, levando os indivíduos a os obedecer de forma mais profunda, a se submeter de forma mais profunda, mais séria, né, facilita em muito o crescimento institucional de um prédio religioso, de uma igreja evangélica, de uma Babel evangélica. Né? Facilita demais. Né? Então esse é o objetivo, pessoal. O pessoal vai e faz curso aí, pega uma igreja gigantesca, né? Uma igreja gigantesca faz um curso, aí a pessoa querendo ter uma igreja grande também vai lá e faz o curso e replica tudo aquilo ali. Né? Então são todos modelos que têm como objetivo crescer a igreja. Né? São modelos, às vezes, que copiam métodos empresariais. Tá? O objetivo final é crescer, é controle, é centralização de poder e etc. Então agora nós vamos analisar esse texto de ligar e desligar, porque é um desses textos usados, né? Eles pegam também aquele texto, aquele que der o copo de água a um profeta receberá galardão de profeta. Então, meu Deus, como o profeta tem um galardão muito maior do que o meu, porque o profeta está muito acima de mim espiritualmente, porque ele é minha cobertura, então eu o sirvo, eu dou ofertas a ele, eu faço isso para que eu receba um galardão como o dele. Aí a partir desse texto induz o cara a ofertar para profeta, a dar dinheiro para profeta, a se submeter a essa cobertura desse profeta. Né? Um negócio que não existe. Né? O indivíduo ele não quer ser simplesmente uma autoridade eclesiástica e institucional. Não, a gente tem uma igreja e eu sou uma autoridade institucional. Nós temos uma instituição, um movimento e eu sou líder desse movimento. Não, ele quer ser autoridade espiritual, da dimensão dos espíritos. Ok? Isso que torna a igreja uma imensa pirâmide, né? O cara, vamos supor, eu tô aqui, eu sou cobertura de 3, esses 3 é cobertura de mais 3, esses 3 é uma pirâmide evangélica, uma rinodê. Né? Isso é praticamente, meus irmãos, uma cópia, é uma caricatura de tudo que aconteceu já na história da igreja e às vezes antes do cristianismo.
né? Nós vamos ter aqui um módulo sobre história da igreja. Nós vamos ver, sabe o que aconteceu na igreja católica, meu irmão? Era igualzinho. O discurso era idêntico. A questão é que hoje está muito mais sutil. Tem muito mais uma maquiagem, o negócio está muito mais disfarçado. Naquela época era escancarado. Mas os argumentos e as premissas são as mesmas. Aí Lutero vem e acaba com tudo isso. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. E antes mesmo da igreja cristã, a lógica religiosa já se utilizava de parâmetros como esse. Por exemplo, o primeiro trabalho de teologia que eu fiz quando eu entrei na faculdade de teologia EAD, quando eu tinha 17 anos, foi fazer uma relação entre a atual igreja brasileira e os imperadores na época dos mitos. O que acontecia? O imperador era um pilantra, o imperador às vezes era um cara extremamente... Às vezes não era um pilantra, mas era um péssimo gestor, né? Fazia o povo sofrer pra caramba na sua má gestão ou na sua pilantragem. Só que o povo não tinha coragem nenhuma de se rebeliar ou levantar-se contra, bater de frente contra o imperador. Por quê? Porque os mitos diziam, né, que aquele imperador era um escolhido dos deuses para estar ali. De modo que se você se levantasse contra o imperador, você estaria se levantando contra os deuses. E se você se levantasse contra os deuses, a ira de Deus desceria sobre o povo. Então não teria mais colheita, não teria mais nada. Então, enquanto eu ficasse submisso e debaixo da autoridade do imperador de forma totalmente passiva, as bênçãos dos deuses cairiam sobre o território. Aí, se tinha uma colheita que vinha ruim lá, o cara dizia, ó, você viu, cara, você fala mal do reino do imperador, você fala mal da gestão dele, você não é fiel a ele, você está tentando não dar o seu dinheiro pro imperador, a sua porcentagem de imposto você tem que pagar. É por isso que não está vindo a bênção. Pô, meus irmãos, isso é uma cópia. Porém, eu vou te dar um exemplo. Aqui em Curitiba tem uma igreja que é extremamente grande, tem umas 60 congregações aqui, né? Aí, o pastor da sede aqui, né, ganha 80 conto por mês. Os filhos dele se tornaram pastores também, estão enriquecendo. Aí o pastorzão, né, o apóstolo, né, começa a enriquecer com o custo da fé. E os pastores aqui da congregação ganha 500, 800 reais de ajuda de custo. O cara tem que ser Uber para ser pastor da igreja e às vezes não tem dinheiro para comprar os remédios que precisa. Aí o povo se fica doido, o povo não, é inadmissível o nosso pastor ser assim. Aí você se pergunta, por que ele não para de dar o dinheiro dele lá? Por que ele não sai? Por que ele não se une e faz uma votação para arrancar o pastor daquela igreja para ele ir trabalhar? Não, porque ele é cobertura espiritual. Você percebe como isso tem como objetivo o controle? Né? Tem como objetivo o acorrentamento de consciências? Né? É muito claro isso, pessoal. Além de contar que é uma prepotência enorme, né? O cara achar que pode cobrir o outro espiritualmente. Ok? Então vamos lá. A partir de agora, nós entramos na parte 2 desta aula. Nós vamos analisar não o que eles dizem, mas o que o Evangelho diz a partir de cada texto. Ok? E como eu disse, nós vamos analisar hoje o texto de versículo de número 19. Porque os outros de trás já foram explicados. O que ligares na terra será sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus quis dizer com isso? Não é possível interpretar este versículo aqui se nós não lermos também em Mateus capítulo de número 18. Por quê? Porque Jesus, em todo o seu ministério, ele cita 2 vezes apenas a palavra igreja. Uma em Mateus 16, no texto em que lemos, e outra em Mateus capítulo de número 18, no verso de número 17. E as 2 vezes que Jesus cita a palavra igreja, Jesus também cita esta frase: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E no capítulo de número 18, o texto expressa com clareza o seu significado. E isso começa no versículo de número 15, que está escrito assim:
Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Ok? Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Ganhou. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Isso está em Mateus 18, verso 16 agora. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Né? Aí o Pedrão está ouvindo isso, igual ouviu lá atrás, ele pensa, meu Deus, né, tem uma autoridade sobre mim para ligar. Só que você vai em Atos dos Apóstolos, e Deus está... E isso não é só no Novo Testamento, isso é nos profetas, isso é na lei, isso é na Bíblia inteira. Deus está sempre ligando o que a religião quer desligar. Aí o Pedrão estava lá, teve uma visão, Deus, não vou comer, isso é impuro. Né? Aí não queriam pregar para os gentios, não queria batizar os gentios. Aí aparece um anjo, ó Pedro, vai chegar gente ali, ó, vai lá e atende eles. Aí ele foi lá, atendeu, e o cara falou assim, Pedro, um anjo apareceu e vamos até nós. E mandou a gente vir até aqui e tal, para chamar você, para ir lá até o nosso Senhor. Cornélio é um centurião, é um gentio. Ok? Cornélio é um cara que até então era visto como alguém que para o Pedro não seria ligado. Aquele que ainda não havia sido ligado pelos apóstolos, né? Aí Pedro está em cima do terraço, ele tem uma visão que ele vê um monte de animal que era considerado impuro pela cultura judaica. Aí Deus diz assim, Pedro, come. Pedro diz, não vou colocar coisa imunda na minha boca. Aí Deus diz assim, Pedro, come. Não diz que é imundo que eu purifiquei, come. Não vou, Senhor. Pedro, come, não diz que é imundo que eu purifiquei. Não vou, Senhor. Aconteceu isso 3 vezes. De repente, aparece lá embaixo 3 homens. Deus disse assim, Pedro não diz que é impuro o que eu purifiquei. E aparece lá 3 homens. Aí esses 3 homens são servos de um centurião chamado, como diz Cornélio, é um cara gentil, é um cara que não é judeu, e tá lá os apóstolos achando que a salvação não ia chegar para os gentios. Tanto é que Paulo se diz o apóstolo dos gentios. É o cara que vai mesmo. Aí Pedro vai até lá esse Cornélio, e Cornélio diz, olha, tinha um anjo que apareceu, explica toda a situação e tal. E quando Pedro estava falando com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles. Igual desceu sobre os apóstolos lá em Pentecoste. Aí olha o que Pedro diz em Atos 10, verso de número 34. Então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Agora percebo. E olha o que diz o verso de número 47. Pode alguém negar a água, o batismo em água, impedindo que sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, é Deus ligando quem o povo não queria ligar. Ok? Outra coisa também, Mateus capítulo de número 18, após o desligamento, né? Olha o que Jesus disse. Considera-o como gentil e publicano. Desligamento. E eu já deixei muito claro aqui para vocês como o reino de Deus está aberto para os publicanos. Os publicanos foram salvos. Os gentios também foram salvos. Então, se não está falando de desligar e ligar como salvação, o que isso aqui significa, pelo amor de Deus? Né? Porque a Bíblia está mostrando aí que Deus está ligando quem os apóstolos não ligaram e ligando quem às vezes os apóstolos se rejeitaram a ligar nos céus. Olha só como o texto é claro. Quando Jesus diz, se o teu irmão contra ti, vai até ele, se ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, para que pelo depoimento delas toda a palavra se estabeleça. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Jesus está citando Deuteronômio 19:15. 2 ou 3 testemunhas. Olha o que diz lá. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado,
seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Ok? Naquela época, não tinha filmagem, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje de investigar. Então, num julgamento, a palavra de uma testemunha era exatamente como prova. Por isso que está escrito aqui em Deuteronômio 19:15, que não será apenas por uma testemunha, mas se estabelecerá como fato se tiverem 2 ou 3 testemunhas. Tanto é que o mandamento não levantarás falso testemunho se refere exatamente a isso aqui, tá? Porque um falso testemunho é uma pessoa que vai para um julgamento testemunhar falsamente para prejudicar alguém. Isso era um negócio tão sério na cultura judaica que eles diziam o seguinte, ó, se durante o julgamento, se no decorrer do processo, a gente descobrir que um indivíduo testemunhou falsamente, propositalmente, ele receberá a condenação que o réu receberia caso fosse culpado. Então é um negócio extremamente sério. Então, quando Jesus está falando de 2 ou 3 testemunhas, para que toda a palavra se estabeleça, ele está falando sobre um julgamento. Imagina um lugar como se fosse um tribunal. Ok? E qual é essa decisão? É uma coletividade de irmãos. Lembre-se do que eu falei sobre igreja. Ok? É uma coletividade de irmãos que se reúnem, tem a votação, tem as decisões. Na coletividade de integrantes do reino de Deus, que é essa igreja, chegará um momento em que nós precisaremos tomar decisões. E decisões difíceis. Ok? E uma dessas decisões difíceis que poderão ser tomadas é a respeito da exclusão de alguém. Se você for líder de algum movimento, em algum momento você pode se deparar com situações extremamente sérias, onde você e toda a sua liderança terá que se reunir para julgar sobre a causa de alguém. É isso que está falando aqui, 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir, apresenta a igreja. E se a igreja não ouvir, o considera como gentio e como publicano. Está falando aqui claramente sobre um processo de disciplina eclesiástica, uma exclusão. Hoje nós não vamos falar o significado dessa exclusão. Nós vamos focar aqui sobre o significado de desligar e desligar. Depois disso, de desligar e ligar da onde, meu irmão? Eles foram desligados da igreja. Ok? Que tudo que vocês ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será sido desligado nos céus. E ainda diz, em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre vós concordarem a respeito de qualquer coisa, lhes será concedida pelo Pai que está nos céus. Ele está falando sobre o quê? Se vocês como igreja se reunirem, e vocês com o coração puro tentarem julgar uma causa, e no fundo do coração de vocês acreditarem que a decisão que vocês tomarem foi boa, vai ser concedida pelo Pai. Mas olha só a continuação do texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 unidos, eu tô aí no meio. Olha só como é que o texto vai começando a ficar pesado. Então, quando vocês forem julgar, pessoal, quando vocês forem tratar a causa de alguém, vocês se lembram de uma coisa, eu tô aí no meio, tá? Então, se vocês desligarem alguém, olha a palavra, será concedido pelo Pai que está nos céus. Mas se vocês quiserem voltar atrás, ligou na terra, ligou nos céus, vai ser concedido pelo Pai. Mas se quiser voltar atrás no que fizeram, ou seja, eu vou desligar agora aquele que tinha sido ligado, ou vice-versa, vocês podem voltar. Mas fiquem muito espertos, porque eu estou aí no meio. E olha só o que Pedro pergunta. Olha só o que Pedro pergunta. Então Pedro, aproximando-lhe, Pedro sempre impulsivo, né? Nem esperou Jesus terminar o discurso, já perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí você pergunta, o pessoal da cobertura espiritual tá olhando aqui, né? Ligados na terra, ligados nos céus, e lembra de toda aquela cobertura espiritual, mas é questão... Ô Pedrão, o que tem a ver perdão aqui, Pedro? Ué, nós estamos julgando a casa de um irmão. Esquece o que o pessoal fala de cobertura espiritual. Nós estamos julgando a causa de um irmão. O próprio contexto antecedente fala sobre a parábola de uma ovelha perdida.
No verso de número 10 até o verso número 14, parábola da ovelha perdida. Sobre alguém que se perde. Não é vontade de que os pequeninos se percam. No verso de número 6 fala sobre os tropeços dos pequeninos. E quando chega no ligar do desligar, tá vindo de um tropeço dos pequeninos, tá vindo de uma ovelha que se perdeu, aí fala de um irmão que se perdeu. Ou talvez de um líder, de um cara que tá na liderança, que é a equipe, que se perdeu, uma ovelha que tá se perdendo. E você chega até ele. Essa ovelha perdida. Mas ele não ouve. Aí você vai com 2, 3 testemunhos e não ouve. Aí vocês se reúnem como igreja para julgar a causa desse indivíduo. Aí assim, se vocês decidirem, o que vocês decidirem a respeito dessa causa, será concedida pelo Pai nos céus. Mas eu estou no meio de vocês. Aí Pedro pergunta, mas senhor, a gente está julgando a causa, quantas vezes eu devo perdoar? Aí o que Jesus diz, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Olha só a continuação. Por isso, eu vou ler na íntegra. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu juntar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos, é uma dívida impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, a dívida fosse paga. Você não tem como pagar minha dívida, então você vai ser vendido como escravo, você, sua mulher e seus filhos, aí vocês pagam a dívida. Mas o servo, se prostrando, se rogou, Senhor, seja paciente comigo e tudo eu vou te pagar. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, o servo que foi perdoado, encontrou um outro que devia 100 denários, ou seja, infinitamente menos. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. E ele, caindo aos pés, pediu perdão, ser paciente comigo e te pagarei. Mas aquele servo que foi perdoado pelo rei, não perdoou aquele conservo. Não quis, lançou-se na prisão até que se saudasse a dívida. Vendo isso, o pessoal foi até o rei e disse para o rei, rei, aquele servo que você perdoou a dívida, então ele não perdoou o outro, ele não se compadeceu. Então o rei se indignou e entregou à prisão. Olha o verso de número 35. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esse ligar e desligar é a responsabilidade da igreja. O tamanho da responsabilidade que a igreja tem ao julgar as pessoas. Assim, vocês podem julgar, vocês vão ter que tomar decisões difíceis. Mas se do íntimo de vocês essas decisões que vocês tomarem não for pelo bem, você entenda uma coisa, é aquele outro texto, da forma como vocês julgarem, vocês também serão julgados pelo Pai. Tiago diz assim, se com juízo julgarem, com juízo será julgado, mas se com misericórdia julgarem, com a misericórdia estará sobre vocês. Ok? Essa palavra que é dita para os apóstolos é uma palavra praticamente contra eles, de responsabilidade. É por isso que aquele texto de Hebreus, onde o autor diz, Hebreus capítulo de número 13, no verso de número 17, olha o que diz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Aí o pessoal da cobertura espiritual, você tem que ser submisso a mim, etc, etc, etc. Mas olha a continuação. Como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto é tão claro. Vamos ler o versículo anterior, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios da mútua cooperação, Deus se compraz. É uma mútua cooperação. É o pessoal de mão dada, não tem ninguém cobrindo ninguém. Essa palavra de velar por vossa alma é muito mais um juízo contra os líderes do que uma autoridade espiritual. Chegará o dia, meus irmãos. Você que é líder aí, você quer ser líder de célula, quer ser líder de igreja, quer pastor de igreja, pense bem. Está escrito, a quem mais é dado, mais será cobrado. O indivíduo que teve 10 talentos, 10 responsabilidades, será muito cobrado diante de Deus. Tá? Chegará o dia em que cada pastor,
cobrará por qualquer efeito positivo ou negativo que ele gerou na alma de qualquer indivíduo. Chegará o dia em que cada líder espiritual será cobrado diante de Deus por qualquer ensinamento, por qualquer centavo que ele recebeu em nome de Deus. Prestará contas. O ligar e desligar, o que o Senhor vai estar no vosso meio, etc. Como quem deve prestar contas e etc. E lá em Mateus capítulo número 18, último versículo, ó, é assim um pai fará convosco, tá? Assim um pai fará convosco. Tudo isso é uma palavra de peso para o tamanho da responsabilidade dos líderes. E quando chega em Hebreus aqui, olha o que ele diz, por que deve ser submisso? Para que façam isto com alegria e não gemendo, pois isso não aproveita a vós outros. É um negócio tão simples. Eu ensino todo dia que não há nenhum mandamento na lei que não seja o amor. Ok? Você deve amar a mim como Jesus te amou e você deve amar o teu líder como Jesus amou. Que ele não é uma cobertura espiritual, ele é um irmão em Cristo que ocupa um cargo de liderança institucional. Aí você já viu aquele pessoal que tudo é do contra? Que dificulta a vida do líder? Pra caramba. Qualquer coisa que o líder propõe, ele reclama, ele atrapalha, etc. Torna a vida do líder cada vez mais difícil e árdua. E isso é contrário ao princípio de Hebreus, porque esse pessoal que se permite liderar de uma forma que torne o trabalho do líder cada vez mais difícil e árdua, ele está fazendo com que o trabalho do líder seja triste. Para que façam isto com alegria e não gemendo. Porque você fazer o seu líder sofrer, meu irmão, você fazer o trabalho dele ser dificultoso, você não vai ganhar nada. Então o que Pedro está ensinando é um ensinamento tão simples. Cara, coopere com ele. Não dificulte. Não tem nada a ver com cobertura espiritual, essa forma que o pessoal ensina por aí. Se você está num lugar, Luiz, mas como que eu vou cooperar com ele se eu não concordo com nada? Então sai. Vai para outro lugar. Se você não quer sair pela amizade, permanece aí na comunhão e tal, nas conversas, mas não participa dos movimentos de trabalho, por respeito. Tá? É respeito, cara. É o mesmo respeito que você deve ter a mim, você deve ter ao seu líder. E como ele ocupa esse cargo institucional, só não atrapalhe. Percebe que não tem nada a ver aqui com cobertura espiritual, minha gente. Santa paciência. Né? Santa paciência. Um outro texto também que se utilizam, né? Deste é o texto de perdoar, né? Os pecados. Olha só o que esse texto diz. João, capítulo de número 20, verso de número 22 e 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Aí o indivíduo da cobertura espiritual diz assim, olha aí, ó, eu tenho autoridade, para perdoar teu pecado. Eu sou sua cobertura espiritual, né? Mas, cara, o texto é tão óbvio. E esse mesmo texto em Mateus 6,14, olha o que diz. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as ofensas. É a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que está dizendo em João 20, 23, ó, se vocês perdoardes o pecado de alguns, os pecados de vocês também serão perdoados. Agora, se vocês retiverdes os pecados, ou seja, se vocês segurarem o perdão e não perdoarem, os seus pecados também serão retidos. Vocês também não vão ser perdoados. Não tem nada a ver com cobertura espiritual, mas tem a ver com uma responsabilidade que havia nos apóstolos, em qualquer discípulo de perdão, que se ele não perdoar, não vai ser perdoado. Nada a ver com cobertura espiritual. Então vocês percebem como esse texto aqui de o que ligardes na terra será ligado nos céus é muito mais um fardo que aqueles que estão em posição de julgamento carregarão
Porque um dia eles prestarão conta diante de Deus. E qualquer juízo que eles emitirem que feriu a alma de qualquer um, como está escrito lá em Hebreus, eles darão conta diante de Deus. Eles darão conta diante de Deus. Qualquer decisão vai ser concedida pelo Pai. O Pai vai permitir. Só que, saiba o seguinte, aí Jesus conta a parábola. O Pai perdoou. Se vocês não perdoarem, a forma como vocês agirem, chegará o dia que o Senhor também o julgará. Tá? Vamos lá. Próximo texto. O pessoal também se utiliza dessa questão da cobertura espiritual para falar sobre sacerdotes. Tá? Por quê? Na época, como eu disse aí já para vocês, quando o povo, vamos supor, pecava, um sacerdote ia, né? Sumo sacerdote e tal, até a presença de Deus, sacrificava pelo povo. Então aquele sacrifício meio que purificava o pecado do povo. Então todos estavam debaixo da cobertura daquele sumo sacerdote, né? Tem até a cidade de refúgio, Levítico lá, estude uma hora essa cidade de refúgio, né? O indivíduo fugia para a cidade de refúgio, e enquanto aquele sumo sacerdote estivesse vivo, aquele indivíduo que fugiu para a cidade de refúgio estaria protegido do vingador de sangue. Tá? Uma hora vocês estudem sobre isso. Ok? Ou melhor, eu vou explicar um pouco para vocês. Lá em Levítico dizia o seguinte, se um indivíduo, sei lá, cometeu um acidente, alguma coisa, matou alguém, ele tem direito a um devido processo legal. Então o familiar dele quer se vingar às vezes, Então o que esse indivíduo vai fazer? Vai fugir até a cidade de refúgio. A cidade de refúgio é uma cidade que estava sob a responsabilidade do sumo sacerdote. Quando esse indivíduo chegasse na cidade de refúgio, o vingador de sangue, que é aquele familiar que queria se vingar da pessoa morta, não vai poder matar ele. Né? Então ele vai ficar lá sob a proteção do sumo sacerdote, será julgado, etc. e etc. Ok? Está falando sobre um devido processo legal, minha gente. Tem nada a ver com cobertura espiritual, pelo amor de Deus. Sobre o direito à ampla defesa, o cara pode se defender. Explicar. Tem nada a ver com cobertura espiritual. Aí o indivíduo diz assim, que a cidade de refúgio é a igreja e o sumo sacerdote é o pastorzão da igreja. Então enquanto você estiver debaixo lá da igreja, da autoridade da igreja, você está numa cobertura espiritual e que você é protegido do vingador de sangue. O vingador de sangue é o quem? É o diabo. Meu Jesus Cristo, cara. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa interpretação alegórica desse pessoal da cobertura espiritual. Então o sacerdote era isso. Aí agora que eu vou falar. O pessoal não gosta que eu falo que essa doutrina da cobertura espiritual é católica, né? Que isso é pisar, é cuspir em cima de Lutero e da Reforma Protestante. Porque eles estão ressuscitando a doutrina do papado. Por quê? Quando eles dizem que eles são sacerdotes, eles são coberturas espirituais, de modo que o membro da igreja não é sacerdote, ele tem que se submeter. Ele gospe em cima da doutrina de Lutero da Reforma, porque os protestantes nasceram de um grito também, foram vários, mas um grito é o sacerdócio de todos os santos. Quando Jesus está na cruz, vamos lá, o que é o sacerdócio de todos os santos, Luiz? Vamos lá. Quando Jesus está na cruz e ele morre, ele grita, né? Ele morre. A Bíblia diz que houve um grande terremoto e o véu se rasgou. Esse véu é o que tampava, é o que fazia a separação entre a Arca da Aliança e o resto do mundo. Só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus na Arca da Aliança. Só ele passava pelo véu e voltava do véu. Então o sumo sacerdote era a cobertura espiritual. O povo adentrava a presença de Deus na Arca da Aliança através de um sumo sacerdote, representado por ele, coberto por ele. Ok? O Papa trouxe isso para si. Pega lá a pedra de Pedro e etc. Só que quando Jesus... E aí agora os pastores protestantes estão criando um monte de mini-papa. Quando Jesus morre na cruz e o véu se rasga,
e fica escancarado que a arca não estava lá, mostra que já não há mais separação entre Deus e os homens. De modo que eu já não preciso de sacerdote, de sumo sacerdote nenhum para chegar aos Santos Santos, porque o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: nós temos um único sumo sacerdote, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito aos Hebreus, pelo amor de Deus, leia as cartas aos Hebreus. Olha o que diz a carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro 2,9. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, pelo amor de Deus. Algumas traduções dizem sacerdotes do rei. E, mas Luiz, de quem que Pedro está falando aqui? De todo mundo que é cristão. Esse é um dos gritos da Reforma Protestante, quando eles dizem que diante de Jesus e no Evangelho, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Por isso que a gente não precisa mais de ninguém, a não ser de Jesus. A não ser de Jesus Cristo. Então todos nós somos sacerdotes e temos um único sacerdote, sumo sacerdote, todos somos sacerdotes e temos um único sumo sacerdote. Quem é esse único sumo sacerdote? É Cristo Jesus. Aí o pessoal fica fazendo um monte de simbologia, né? Que o pastorzão é o sacerdote e a gente não é sacerdote, tem que se submeter. Meu Jesus, vão ler a Bíblia. Olha o que diz em Apocalipse 1, capítulo de número... Apocalipse 1, no versículo de número 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nos constituiu um reino de sacerdotes, minha gente. Em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. A gente não precisa mais da cobertura de sacerdote nenhum. A única cobertura que a gente precisa é da cobertura de um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele adentrou no santuário, no Santo Santos, de uma vez por todas. Eu não preciso mais de cobertura, minha gente. Olha o que o apóstolo João disse em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Sabe o que está dizendo aqui? Vocês não precisam mais de cobertura nenhuma. Olha o que João está dizendo aí. E para falar uma verdade, vocês não precisam nem que alguém vos ensine. Porque a unção dele está em vós e vos ensinará todas as coisas. Não sou eu que estou dizendo, é João. Tá? Eu, Luiz, eu posso te ensinar o significado de um versículo, o que um texto quer dizer. Agora, a verdade do Evangelho, a unção dele já ensina isso dentro de você. Você entendendo ou não, você olha para um texto, tanto é que está cheio de gente que não entende o texto, não entende o que quer dizer o que ligados na terra será ligado nos céus, mas não aceita esse negócio de cobertura espiritual, porque a unção já ensinou lá dentro a verdade eterna e viva do Evangelho, e não texto. E com essa enxurrada de texto, o pessoal ainda quer vir me dizer que cobertura espiritual. Pelo amor de Deus, né? Um dia eu fui numa célula de uma igreja e num determinado momento, depois da célula, né? Eles perguntaram assim pra mim, a gente começou a conversar sobre a Bíblia. Eles viram que eu gostava um pouco de estudar a Bíblia e tal. E perguntaram quem era a minha cobertura. Eu falei, o quê? Minha cobertura? Como assim? Não, quem quer sua cobertura espiritual? Porque quem nos cobre aqui espiritualmente é o Luiz Hermínio. Pelo amor de Deus, né, meu? Quem me cobre espiritualmente é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. É ele que me cobre. Tá?
Do restante, a gente tá todo mundo junto de mão dada, servindo a essa cobertura que nos cobre. Ah, Luiz, mas o que é um pastor então? O pastor não é. O pastor, o da igreja, né? O cuidador, ele nada mais é do que uma outra ovelha que diz para uma ovelha menos experiente: ei, sai aí desse sol escaldante, vamos ali para a sombra do pastor, vamos ali para a cobertura dele. É todo mundo igual. Não tem diferença nenhuma. É todo mundo irmão. Ora por mim, eu oro por você, você me ajuda, eu te ajudo e acabou. Tá? Hoje eu sou aqui pastor dos jovens na minha igreja, tá? E eu não sou cobertura de ninguém. Eu ensino eles, eles me ensinam, fortalecemos os nossos laços, conversamos durante a semana e acabou, não tem cobertura nenhuma, não tem essa manipulação nenhuma, esse discurso que tem como objetivo centralizar, controlar. Você me edifica, você me edifica, eu te edifico, e Cristo nos cobre debaixo das suas asas. Acabou. O próprio Jesus diz assim, ó: a ninguém vos chamei pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. O que ele está dizendo com pai aqui? É fazer de alguém um seu guru espiritual. É colocar alguém numa natureza espiritualmente acima. A cobertura, logicamente, ela está acima. Está escrito que só há um mediador, só há um intermediador entre Deus e o homem. É só Jesus, meus irmãos. É só Jesus. Aí o pessoal também pega aquele texto que diz sobre dar um copo de água a um profeta. Olha só o que o texto diz. Quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, quem é um destes pequeninos? Está falando dos discípulos. Tá falando dos discípulos ali. Ó, quem recebe vocês, a mim recebe. Vocês são profeta, etc. A um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, pequeninos, que é o discípulo de Jesus, que é o acima o profeta. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aí o pessoal diz assim: olha aí, né? Então o indivíduo é um profeta. Então eu tenho que tratá-lo com essa superioridade espiritual para que eu receba o galardão dele, que ele é superior a mim, etc. Blá, blá, blá. Mas na verdade o que está dizendo aqui é que no Evangelho, diante de Deus, receberá o mesmo galardão tanto o profeta quanto aquele que simplesmente serve com um copo de água. Não está vendo que Jesus, em vez de aumentar o grau aqui da cobertura espiritual, ele está diminuindo o patamar que o Antigo Testamento via de profetas e colocando todos no mesmo patamar, numa planície. O cara é profeta. E eu, na minha parte, a única coisa que eu fiz foi dar um copo de água a um profeta. Vão receber o mesmo galardão. O mesmo. Não tem diferença espiritual, não tem cobertura espiritual nenhuma, né? Ah, também tem um texto, ó, tinha esquecido, mas me lembrei, o texto de Salmo de número 33. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, etc. O que acontece, mano? Esse pessoal aí da cobertura, e não somente da cobertura espiritual, mas esse pessoal hoje em dia, não tenho nada contra em se intitular apóstolo, mas normalmente é nesses movimentos que tem os apóstolos, né? Eles têm todo um arcabouço teórico pronto, que se repete nas igrejas. O pessoal só aprende e copia e replica. Um modelo pronto, ok? Eles têm a habilidade excepcional da interpretação alegórica. O que é isso, Luiz Henrique? O que isso significa, essa interpretação alegórica? É a habilidade extremamente desenvolvida neles de encontrar no texto o que o texto não diz. Tá? Vou te dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. É bem caricato mesmo, né? Tá lá o texto que Saul estava lá na caverna evacuando, né? Cagando, me perdoe aí, né? Tá lá Saul cagando na caverna. Aí o cara vem e me diz assim: Saul cagou na caverna. A caverna simboliza a igreja.
E o cagar simboliza o purificar, colocar para fora o que está podre dentro de você. Aí eles começam a encontrar um monte de outros textos e tirar desses outros textos o que o texto também não diz para fortalecer. Eles lembram? Elias foi para uma caverna e lá na caverna o Espírito falou com ele. Então você tem que estar na caverna para você ser purificado e o Espírito falar com você. E a caverna é onde? É a igreja. Se você não vier à igreja, se você faltar à igreja, você não será purificado das suas impurezas. Pô, pelo amor... Meu irmão, é uma interpretação tão esdrúxula do texto que eu fico até sem saber o que eu faço, cara, pra responder isso aí, velho. É igual aquele ditado que diz que você discutir com um idiota é a mesma coisa que você jogar xadrez com um pombo, né? O pombo vai subir em cima do tabuleiro, vai derrubar todas as peças, vai cagar em cima da mesa e vai abrir, sai voando com o peito erguido cantando vitória. Pô, me perdoa, mas o cara tá simplesmente evacuando na caverna. Tem nada além disso no texto. E ficam criando coisas onde não tem. Tá? Então, a partir desse texto e de muitos outros textos, nessa alegoria, tirando do texto que não tem, eles começaram a fazer um Frankenstein bíblico. E a ideia da cobertura espiritual é amplamente defendida através desses métodos de interpretação alegórica. Vou te dar um exemplo de interpretação alegórica, que foi uma das últimas vezes que eu vi. O cara foi pregar no culto sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias estava no ribeiro, o profeta Elias profetizou contra o rei, falou que ia vir uma seca, não ia chover, não choveu. O Elias, para não morrer, teve que fugir, ficou lá no ribeiro. O ribeiro estava secando e tal, e Deus mandava um corvo levar alimento para o profeta Elias para ele comer. Aí o cara, interpretando de forma alegórica, ele diz o seguinte: o ribeiro é a igreja que você está. Portanto, não sai do ribeiro, não sai da igreja, porque a bênção está aí. O negócio está difícil, mas a bênção está aí. Fica aí, porque a bênção vai vir. Aí eu te pergunto, meu irmão, o texto disse isso? Interpretar de forma alegórica é tirar do texto o que o texto não disse. Aí o pessoal, cada vez que vai pregar, quer dizer, olha o que Deus me revelou neste texto. Como assim, cara? Te revelou uma coisa nova? Você está querendo cavucar no texto que o texto nunca disse? Isso é a interpretação alegórica, né? E o que está dizendo o texto Elias, né? Conta a história de um profeta que bateu de frente com o império, teve que fugir para não ser morto, ficou dormindo ao relento. Ele teve que fugir para não ser morto, ficou dormindo ao relento, sozinho, sem ninguém, provavelmente passando frio e calor, frio durante a noite, calor durante o dia, e comendo o que um pássaro trazia para ele, cara. Ah? É isso que o texto diz. É essa questão do Salmo, né? Onde o pessoal diz que comum e consolável é que os irmãos vivam união. É como o unguento precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Aí eles dizem, né? Sobre o que eu falei, sobre a cobertura espiritual. É tirar do texto o que o texto não disse. Vamos ler o texto e vamos ver o que o texto diz. Tá? Salmos de número 133. Olha só. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Essa gola aqui, na verdade, não é a gola como a gente pensa, a gola parte de cima das vestes, tá? Mas a palavra no hebraico aqui se refere à parte final da túnica do sacerdote, a parte lá embaixo, próxima dos pés. Então é como que desce por toda a veste de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que está dizendo aqui? O salmo começa... Esse é um salmo, primeiramente,
que as pessoas, o povo judeu, quando iam uma vez por ano para Jerusalém, todos juntos, uma caminhada para ir lá no Yom Kippur, eles cantavam este hino. Imagina, todo mundo junto, indo lá para Jerusalém. E esse salmo fala sobre união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comunhão, todo mundo de mão dada, um ajudou. Da onde os caras conseguiram tirar a cobertura espiritual daqui, minha gente? É no versículo de número 2. Olha o que eles dizem. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, etc. Eles falam aqui, como eu disse para vocês, que o óleo é a unção, é a presença de Deus espiritual, etc. E vai descendo de forma gradativa. E a cabeça de Arão é a líder, e o barba é o que está embaixo, e o que está mais embaixo é o membro, e por aí vai. Cara, não tem nada a ver, cara. Olha o que o texto diz. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. E essa união é como óleo. O óleo é a união. Simboliza a união. Esse óleo aqui era o óleo, o unguento mais caro da época. Era um que ninguém poderia fazer. Foi dado a receita lá em Deuteronômio, como que deveria ser feito. E ele deveria ser usado para ungir o sumo sacerdote, que no caso foi Arão. Era muito caro. E eles estão dizendo assim, ó, como é bom vocês viverem em união. E o que eu compararei como essa união de vocês? Essa união é como óleo. É como aquele óleo. E havia uma mistura de 4 essências que o cheiro era extremamente prazeroso. Então o que ele está dizendo? Cara, essa união tem um valor como daquele óleo. E quando era feita aquela unção sobre o sumo sacerdote, e aquele óleo descia sobre a barba, descia sobre o corpo inteiro, aquele cheiro, imagine o cheiro que os irmãos sentiam em ver aquele momento. Era um momento de alegria, era um momento de felicidade. Tanto é que o profeta Isaías diz que Deus ungiria as pessoas com óleo de alegria. Está falando aqui, essa alegria que era expressa naquele momento, aquele cheiro prazeroso. O que ele está dizendo? A união é isso, é prazerosa, ela tem muito valor, é como aquele cheiro precioso, isso nos traz alegria. E olha o que diz o verso, é como... Aí o pessoal da cobertura espiritual pega só esse texto do óleo. E por que não fala do Hermon também? Olha assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. O que é isso aqui? O orvalho de Hermon é totalmente longe, muito longe do Sião. Só que o orvalho de Hermon é um lugar é um ponto muito alto e sempre está cheio de neve lá em cima. E aquela neve, ela gera um orvalho, tipo assim, uma umidade que alcança até o local quente do Monte de Sião. Essa neve também faz gerar águas que dão também uma nascente ali, cara. Nasce um rio. E toda essa umidade faz com que toda aquela região até o Monte de Sião seja regada e seja extremamente uma terra... Como é que é a palavra, cara? Uma terra extremamente frutífera. Uma terra extremamente apta para o plantio. O que ele está dizendo? A união é como isso, cara. É como o orvalho de Hermon que rega o outro monte. E o outro monte que tem maior valor religioso, um significado, empresta seu significado ao Monte Hermon. E valoriza o Monte Hermon, reconhecendo o valor do Monte Hermon quando rega a terra. É um que rega o outro. É isso que é a união. A união, ou quão bom que vocês vivem união. E a união de vocês, a que eu semelharei a como o Monte Hermon. Está falando de união. Da onde os caras tiraram daqui cobertura espiritual? Sabe de onde eles tiraram? Do ego deles. Tá? Tiraram do ego deles. Tiraram do desejo de poder deles. Tá? Tiraram da sede de controle deles. Tá? Então, aí dizer o óleo que a cabeça é eles. Pelo amor de Deus, Meus irmãos, não se deixe se convencer por esses discursos. No Evangelho, como todos os textos que eu apresentei aqui, todos somos ovelhas de Jesus Cristo.
Não há nenhuma outra cobertura espiritual que não seja a cobertura do próprio Jesus Cristo. E todos estamos de mão dadas debaixo desta cobertura espiritual que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que passar disso vem de cafetão evangélico, vem de guru apostólico, tá? Vem de pastor magnata da fé. Nasce deles. Aí o discurso é replicado por um monte de gente que tem extremamente uma boa intenção, mas que acaba replicando esse discurso e possibilitando que esses magnatas da fé se perpetuem com esse discurso mentiroso, controlador e manipulador. Tá? Não há ninguém no evangelho que tenha uma condição espiritual acima da minha ou não. Não, eu sirvo a você com que eu posso servir, você serve a mim com que pode me servir, estamos todos juntos e de mãos dadas. Então é isso que o texto de Mateus, capítulo de número 16, significa. E o Mateus 18, ligados na terra será ligado nos céus, está falando sobre uma responsabilidade desses líderes, dos apóstolos, de tomarem decisões, e que essas decisões concedidas pelo Pai, qualquer um disse assim, ó, o que vocês aí, qualquer dois dentre vocês decidirem vai ser concedido, é uma concessão que o Pai vos dá. Mas sabe de uma coisa, hein? O Pai está aí no vosso meio. E chegará o dia em que vocês serão julgados da forma como vocês julgarem. Ok? Então, ó, é uma posição que qualquer líder de qualquer lugar tem de um maior rigor. Chegará o dia em que cada um desses pastores dará conta diante de Deus de qualquer consequências que eles geraram na alma de qualquer indivíduo. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer chave do reino dos céus, é uma resposta à porta dos infernos. Ok? Ligar na terra, ligado nos céus. Essa responsabilidade de julgar os outros conforme o amor do Senhor, porque um dia nós daremos contas diante dele. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E lembre-se sempre, né? Seria extremamente contraditório o mesmo Jesus que disse que Pedro, no verso de número 23, Pedro, aparta de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. O mesmo Jesus dizer que esse cara que era pedra de tropeço seria responsável por ficar ligando e desligando os outros do céu. Tá? Então, eu espero que essa interpretação deste texto fique clara para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem. É claro que eles usam muitos outros textos e a maioria, 99% deles, é uma interpretação alegórica para justificar essa doutrina da cobertura espiritual, mas isso é um retorno ao papado, é um retorno à doutrina da Igreja Católica. A Reforma Protestante já lutou contra isso. Tanto é que você pega, por exemplo, essas igrejas que vêm dessa linhagem histórica, né? Que são lá resultados da Reforma Protestante, por exemplo, Igreja Presbiteriana. Os pastores da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu posso citar aqui vários teólogos, né? São totalmente contra isso aí. E eles dizem, é um retorno ao papado. Agora, essas igrejas que começam a se desvincular da história da Reforma Protestante estão voltando para a doutrina da Igreja Católica. É um papado, estão criando mini-papas. Ok? É isso, fiquem com Deus. Orem por mim. Estou orando por vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Que a bênção do Deus eterno jamais se aparte da vida de vocês. Que a bondade de Deus seja sempre também a vossa bondade. Que o Senhor faça sempre resplandecer a luz dele sobre os vossos rostos. Né? Que o Senhor os guarde por qualquer lugar que vocês caminhem. No nome de Jesus. Amém.